minha amada, linda professora Cristiane Gert, para sua fala ilustre, inteligência artificial, educação e pesquisa, como integrar com ética e protagonismo. Só temas tranquilos, não só temas leves para a gente poder discutir, aprender e curtir essa jornada. Meus amigos, um beijo grande para a Meta Consultoria. Crisinha, o palco é todo seu. Um beijo, arrasa. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, não agradecer, na verdade, assim, agradecer a nós, porque a gente formulou tudo isso juntos, né? Quando a gente pensou aí nos alunos, nos diretores da Meta, em falar com a empresa Júnior, foi muito no sentido de incluir todas as partes da universidade, né? Então, eu estou aqui, tem os professores, tá bom, tem os alunos, o que que eles estão fazendo? Como, de fato, colocar a mão na massa? E aí, Fernando teve a ideia maravilhosa de falar com vocês, e assim, eu fico muito. Eu sou egressa da UF, né? Mas eu não fiz parte da Meta. Na época, enfim, meus interesses eram outros, mas eu sempre reconheci muito o esforço que era feito, né? Eu tive muitos colegas que participaram das empresas júniores, tanto da Meta quanto depois do Cefet, já como professora do Cefet, galera da UFRJ também. Então, a gente valoriza muito esse movimento, né? Eu acredito que, de fato, é um movimento de transformação e o que mais traz esse resultado são as pessoas que vieram dessas empresas e que têm tanta representatividade aí na sociedade. Não vou citar nomes, né? Mas vocês devem saber aí várias pessoas que participaram da Meta, que participaram do Fluxo, enfim, que participaram da Enactus e todas as outras empresas júniores. Então, acho que, apesar de não ser o nosso público-alvo maior, teve uma galera aqui presente, a gente sentiu a necessidade de trazer essa discussão justamente para mostrar por A mais B que a universidade tem sim um poder transformador numa, num, num, num cenário em que as coisas têm ficado um pouco nebulosas, né? Como o Zé Rodrigues já falou aqui mais cedo. Eu teria muitas coisas para dizer, discutir, trazer aqui coisas que a gente pensa, que a gente vê, mas eu teria que mudar tudo que a gente já preparou para esse evento. Então, eu vou me atentar à minha fala do momento, né, que é justamente trazer essa questão da inteligência artificial, especialmente na pesquisa. Claro que quando a gente fala de pesquisa, a gente fala também de educação, a gente fala, eu como professora pesquisadora, estou sempre associada a esse tripé da universidade, ensino, pesquisa, extensão, e eu diria que como pioneira nesse movimento, já que estamos falando aí de movimento, empresa júnior, universidade, tem um movimento do uso da IA na pesquisa, na educação, e toda essa discussão, não só discussão, como também eu diria que paradoxo, né? Às vezes, uma dúvida: será que eu devo usar? Será que eu não devo usar? Até quando que eu devo usar? Tenho respostas para isso? Não tenho. Então, eu trouxe aqui um panorama para a gente discutir um pouco mais esse assunto, né? E até rir de algumas coisas que aconteceram no passado, lá no meu tempo de pioneira aí do uso da IA na pesquisa, para ser mais específica, né, o tanto de preconceito que eu sofri e que hoje em dia eu vejo que as pessoas, graças a Deus, começaram a entender um pouco mais, a testar, a usar, a querer avançar, porque já entenderam, né, que infelizmente ou felizmente não vai ser possível mais o avanço das nossas atividades, eu diria que laborais, sem a inserção das ferramentas de inteligência artificial, seja a área que for, né? Então, eu tenho aqui alunos que estão presentes, galera aí da mentoria que está aqui presente, que quer prestar, né, concurso, quer ser professor universitário, Renata, Andréia, quem mais?
Enfim, vocês deem um oi aí se quiserem, né? Falem ou não. Mas a galera aqui da mentoria que é de diversas áreas. Então, Renata da farmácia, Andréia da educação física, temos pessoas aqui de todas as áreas, não só engenheiros, né? Quem quiser pode colocar aqui no chat de que área que você é. Na sua área, a galera tem utilizado a inteligência artificial? Coloca aqui para mim no chat para eu me situar. Tem gente que eu vejo o nomezinho, já sei, né, de que área que é, porque, enfim, tem uma proximidade maior. Tem a galera da engenharia, porque nós somos provenientes, oriundos da engenharia, né? Então, vocês ouviram aqui muitas falas relacionadas à engenharia, mas não somos só engenharia. Apesar da Jaine ter colocado aqui que é da engenharia também. Jaine, gente, já esqueci como é que fala. Jane, Jane. Jaine. E foi aluna do Fernando, do mestrado, né? Uma doutorando em Química. Olha só. Então, Química, tem a galera da Química, tem a galera da Educação Física, tem a galera da Farmácia, tem a galera da Engenharia, claro, né? Mais ou menos a nossa tribo. Quem mais? Ó, farmácia, medicina veterinária, também já usamos bastante. Então, a gente tem aqui algumas discussões que eu acho que vale a pena vocês pararem, pensarem um pouco mais sobre, chamarem os amigos, né? Ficaram aqui até agora para ouvir essa discussão toda, ótimo, maravilha. Discussão que tem a ver com a atividade docente nos dias de hoje. Meninas da nutrição, tem a galera da nutrição aqui, tem uma galera grande da nutrição lá na mentoria. Não sei se estão aqui hoje, né? Estão fazendo outra coisa, mas enfim, estamos todos no mesmo barco, né? O que que a gente precisa fazer? Como que a gente integra esse uso da inteligência artificial com ética e o quê, ó? Protagonismo. Se eu lá no passado fui a pioneira, né, nesse uso da inteligência artificial, e eu até queria falar um pouco mais sobre isso, quando eu decidi usar a IA na pesquisa, que ninguém falava sobre isso ainda aqui no Brasil. ChatGPT foi lançado 30 de novembro de 2022, né? Então, guarda aí essa data, 30 de novembro de 2022, ninguém sabia o que era IA. A IA estava lá adormecida, né? Era uma tentativa de fazer dar certo durante muitos anos. Até que chega a IA generativa e os modelos de linguagem natural, vulgo, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, que nem Zé Rodrigues falou. Então, todos, Claude, né? E até agora, a IA, não vou falar sobre isso com vocês hoje, não, mas a IA lá do Scientific, né? Que daqui a pouco a gente vai liberar para os nossos alunos, já está pronta, tá, gente? Tá aí, surgiu. Surgiu com quem? Com o ChatGPT. Depois vieram esses outros, né? Gemini, Llama, enfim, todos os outros que vieram aí cumprir com a sua função também no mercado, tá? E aí a gente parou e falou assim, bom, agora tem alguma coisa diferente, né? Tá, surgiu o ChatGPT, primeiro ele alucinava muito, não, serve ou não serve, vou usar ou não vou usar, eu tô roubando ou não tô roubando, eu tô colando ou não tô colando, e aí, será que eu posso usar? Né? E aí, no começo, eu penso que a galera ficou muito reticente, alguns, né? Alguns, eu vou até falar sobre isso já já, sobre as etapas aqui do uso da inteligência artificial, que a galera falava assim, não, olha, ChatGPT não vale, não pode, pode, não pode, o que que eu faço? É coisa do Então, a capiroto. gente precisa discutir um pouco mais o uso dessas ferramentas que hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe. Zé estava falando aqui do filho dele mais novo, que está fazendo aí a programação de ir para Lima, final da Libertadores desse ano. O Fernando também já está fazendo a programação dele, né? E eu fico só de olho, só perguntando assim, tá, mas e aí, como é que vai ser, não sei o que lá. E ele, o filho do Zé, já recorrendo ao chat GPT. Eu também, muitas coisas que eu faço,
Fernando hoje estava me perguntando alguma coisa que eu já nem lembro mais o que que era. Eu falei, você já perguntou para o ChatGPT? Ah, porque assim, eu não tenho resposta para isso. Então, se você quer saber, vai lá, pergunta para o ChatGPT. Ah, não foi Fernando, não, foi Matheus. Meu filho mais velho, adolescente, vai fazer vestibular para PUC. Hoje era o último dia de inscrição. E aí ele não sabia se ele botava A ou B, porque tinha a possibilidade de ser pelo Enem ou de outra coisa. Eu falei para ele, você já perguntou para o ChatGPT? E aí ele foi lá, perguntou, enfim, não sei o que que ele fez, mas o fato é que no dia a dia a gente já usa bastante as ferramentas de inteligência artificial, especialmente as ferramentas é, que usam aí o modelo de linguagem natural, as ferramentas de IA generativa. Então, quem é da saúde, por várias vezes, já tem o auxílio da IA no diagnóstico médico e etc., do tratamento, o que é que precisa fazer, né? A gente já pode, foi hoje que eu estava pedindo para ele me recomendar, não era filme, não. Era, eu quero comprar aquele robozinho de aspirar a casa, sabe? Enfim, aí eu falei, tá, qual que é melhor? Qual que não é? Né? Não vou ficar ali na internet com uma resposta muitas vezes enviesada do site que quer ganhar dinheiro em cima da venda. O que que eu falei? Vou perguntar para o ChatGPT. E ele me deu lá uma lista de prós e contras e tudo mais. Então a gente já usa no dia a dia. Só que nem sempre foi assim, né, meu bem? Claro que não. Quando começou, era uma discussão, e é até hoje, né? Mas hoje uma discussão mais, eu diria que de aceitar, aceita que dói menos, né? Eu vou aceitar que ela existe, eu vou aceitar que eu tenho benefícios também, é claro que tem malefícios, eu vou aprender a usar. Então, vou aplicar aí, seja na atividade que eu tiver a fim, né? Pode ser na pesquisa, pode ser na sala de aula, pode ser na educação como um todo. Então, a IA, ela revolucionou aí a nova forma de fazer pesquisa, a nova sala de aula. Mas a pergunta que não quer calar, será que a IA, ela veio para nos substituir ou para ser uma aliada poderosa que amplia as nossas capacidades e horizontes? Eu sou suspeita para falar, eu acho que vocês já têm a resposta para a minha posição. É claro que tem gente com posições muito mais pessimistas. A minha posição é uma posição otimista. Hoje, com um pouco mais de cautela do que foi no passado, né? Então, no passado, quando eu cheguei para falar sobre isso, a minha posição era super otimista, temos que usar, vamos usar o IA, 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 IA. E hoje em dia, depois desse período aí na UCI, eu estudei muito lá sobre isso também, né? E tentei entender como que os norte-americanos estavam usando, como que eles viam, quais eram as práticas, quais eram as barreiras, os desafios, as fraquezas, e ponderei um pouco mais minha posição sobre esse uso, tá? Então, a gente vai discutir alguma coisa sobre, mas eu queria trazer para vocês o que foi ah, o uso da IA assim que nasceu, né? Então, olha, 30 de novembro de 2022, ChatGPT lançado. Ok. Até se difundir, chegou janeiro. O ChatGPT atingiu o mesmo número de usuários, ou 100 milhões de usuários, num período recorde. E, por exemplo, o Instagram demorou anos para atingir, sabe? Assim, então, o TikTok demorou meses. E em, sei lá, um mês, 2 meses, um mês mais ou menos, o ChatGPT alcançou um número de usuários absurdo, dado que a sua representatividade, a sua, eu diria que importância e o seu trabalho para a sociedade, sabe? Por quê, minha gente? Vamos aqui, nós que somos pesquisadores, professores, alunos, bom, se eu vou fazer uma pesquisa, a tendência é o quê? Que eu tente economizar
esforço, somos seres humanos, né? Então, tá, se eu sei que tem uma ferramenta A, B ou C que vai me ajudar e eu não vou ter que ter tanto trabalho para desenvolver essa determinada atividade, por que não usar essa ferramenta? E aí começa uma discussão. Vem o primeiro ponto, né, da negação do preconceito. Por que não usar? Bom, porque pode ser uma fraude, é plágio. Eu tenho medo de usar. Eu não quero perder o protagonismo do desenvolvimento dessa minha pesquisa, dessa minha, dessa minha sala de aula, né? Dessa minha atividade em sala de aula. Então, não. Chat GPT não serve. Eu, como credenciada no programa de pós-graduação, num grupo de WhatsApp, um determinado professor, eu já estava com um curso rodando, galera se inscrevendo, desmistificando o uso da IA na pesquisa. E aí, um professor XYZ colocou lá no grupo que ele estava com uma dificuldade em achar artigos aquele determinado tema, né? E aí, eu peguei o tema lá dele, pedi para o chat GPT me sugerir palavras-chave para eu colocar nos motores de busca. E aí o ChatGPT sugeriu as palavras-chave e eu coloquei no grupo. Olha, segundo o ChatGPT, essas palavras seriam boas palavras para você pesquisar nas bases científicas, Scopus, Web of Science, Science Direct, etc. O professor, eu nunca vou esquecer, e eu devo ainda ter essa mensagem no meu WhatsApp. Ele respondeu assim, ao invés dele falar, ai, poxa, legal, Cris, vou testar, não sei o quê. Nananina, não. Ele virou para mim e falou assim, olha só, obrigada, mas ChatGPT não serve. Foi isso mesmo, assim. E aí eu recolhi minha insignificância, falei, tá tudo bem. Não é com você que eu vou falar com quem? Com quem tá a fim de me ouvir, né? E aí eu tava aqui falando para a internet e tudo mais. Depois desse estágio, teve um segundo estágio, que muitos ainda estão nele, inclusive, tá? O estágio da desconfiança e da vigilância, ou seja, o professor, o acadêmico, ele reconhece o potencial da ferramenta, mas ele foca nos riscos de desinformação. Né? Então, olha, não, tem a ferramenta, mas não pode usar, porque é muito superficial, porque você vai ficar dependente, porque você não vai fazer todo o trabalho, por quê? E aí vem o discurso do quê? Existe a ferramenta, mas você está proibido de usar. Então, muitos orientadores, inclusive hoje, ainda adotam essa posição. Existe, eu reconheço, mas você está proibido. Por quê? Para o seu bem. Né? Porque você precisa passar pelo processo, e o processo é árduo, e você precisa entender como faz todas as etapas, e blá, 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 blá. Euzinha, vim para quê? Para falar, olha, você precisa conhecer o processo, você precisa conhecer as ferramentas e você precisa saber em que etapa do processo de produção científica você pode usar cada ferramenta e como você deve usar essas ferramentas. Isso não vai te eximir de entender o processo, porque se você não entender o processo, se você não dominar o processo, você não vai conseguir sair do outro lado, porque senão vai ficar o seu trabalho com superficialidade, com falta de profundidade, faltando, por exemplo, referências confiáveis, referências verídicas, né? Porque o ChatGPT, por muito tempo, alucinou nas referências. E aí vieram outras ferramentas para quê? Para cobrir essa lacuna. Então, eu fui identificando qual ferramenta que poderia usar, em que momento, e como usar, para quê? Para trazer o uso inteligente, é o que eu chamo do fazer uma pesquisa de maneira inteligente. Então, hoje, tem aí os cursos ainda rodando, né? O mapa do ChatGPT para artigos científicos, o método artigo inteligente publicado, revisão da literatura com a inteligência artificial e várias outras coisas, tá? Por quê? Porque é mais fácil aceitar de que
isso não vai mudar, né? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, você pode fingir que não está vendo, né? Que o chat GPT está ali, que está todo mundo usando, que você está proibindo o seu aluno de usar, mas você não pode fingir que ele não está usando, porque ele está usando, gente. Pelo amor de Deus. A gente esteve agora na Califórnia, berço da inovação, né? Então, assim, tá. E aí, alunos internacionais? Quando eu falo para o meu supervisor, e aí, Jen, como é que tem sido o uso? Não, os alunos estão usando. Por quê? Ah, por diversos motivos. Talvez porque não fala inglês tão bem, e eu mesma era a primeira a usar para responder os e-mails e tudo mais. E aí, uma vez ele me perguntou, Cris, nossa, sim, você fala meio mais ou menos, né, inglês, né? Não, é isso aí, é o que eu tenho, né? Ok, mas os seus e-mails são tão bons. Pode isso. E aí eu virei para ele e falei assim, é o chat GPT, né? É o chat GPT. E aí ele falou assim, ah, tá. Eu falei, como é que tem sido? Porque eu cheguei lá com medo, né? Com medo de falar, olha, vamos falar sobre isso ou não vamos falar sobre isso? Primeiro eu vou entender, né? Bom, como que tem sido aqui? O que que tem sido falado? Então eu fui aos poucos dando pistas que eu estava usando, que eu usava, né? E aí eu fui entendendo como que eles usavam e percebi que não tem um preconceito relacionado a isso, sabe? Não, você pode usar, tem que saber usar. Essa é a questão. E aí a gente chega numa outra, nesse outro ponto, que olha, a IA tá aí, né? Então, tá, como usar? O que que eu preciso fazer? Inicialmente, a galera começou a indicar para tarefas operacionais, como, por exemplo, resumos, fichamentos. Então, eu fiz aqui o meu artigo, mas aí agora eu tenho que escrever o resumo. Então, eu vou pedir para ele me ajudar nesse resumo, mas fui eu que fiz o artigo todo, escrevi à mão, depois passei para o computador e tudo mais. Ok. A galera começou a ousar um pouco mais, né? Então, eu vou usar aqui para o resumo. Aí vem o SciSpace, traz os fichamentos. Então, você bota lá já o artigo, ele já traz os fichamentos. E aí você começa a fazer o quê? Uma leitura inteligente. E é o quê? Você entender se aquele artigo, de fato, contribui para a sua pesquisa. Então, tá fazendo sentido, acho que eu vou usar um pouco mais. E aí a gente vai para uma outra etapa, que é uma integração consciente, da adoção como ferramenta de apoio com regras claras, nem tão claras ainda, né? E a gente vai também falar sobre isso. Professores exploram como recurso pedagógico, e lá na UCI eu tive contato com professores do departamento que já estavam usando em sala de aula. Olha, esse projeto aqui você vai fazer com o chat GPT. Separa a turma. Vocês aqui vão fazer com o chat GPT, vocês aqui vão fazer na unha. Depois a gente vai comparar, vai discutir, vai. Então, traz a ferramenta para a sala de aula. Ao invés de fingir que não existe, que não, sabe, que eu estou colando, que é o fim dos mundos, que vai substituir o meu trabalho, o meu emprego, né? Eu vou ser substituída pela máquina. Não. Tá. O que que eu preciso fazer? Vai substituir? Aí é um ponto, né? Vai. Quem for ruim vai substituir mesmo, tá? Assim, ou você aprende e fica bom, ou você vai para o cantinho do pensamento. Porque a máquina tá cada dia mais fazendo coisas muito melhor do que a gente. Então, o que que a gente precisa? Aceitar, entender e aprender e usar para quê? Para a gente fazer esse bem bolado, né? Então a gente usa a máquina para melhorar aquilo que já está bom, né? Então você vai potencializar, você vai ter uma pesquisa inteligente, como eu gosto de dizer, uma sala de aula inteligente.
em que os professores exploram como recurso pedagógico e os pesquisadores usam para acelerar o seu processo de produção científica. Se antes eu ficava meses desenvolvendo pesquisa, hoje, a depender da pesquisa, é claro, a gente ainda tem um gargalo aí de coleta de dados, em que sim, muitas vezes a gente precisa ir a campo, o robô não vai pela gente, né, depende muito da sua área e tudo mais. Então, a gente tem ainda alguns gargalos que precisam ser considerados, mas eu diria que hoje o ChatGPT e combinado com outras ferramentas, eles conseguem sim fazer uma pesquisa inteira, inteira, sozinhos, guiados por nós, tá? Conseguem. E aí? O que que eu vou fazer? Aí vou perder meu emprego? Não, eu vou aprender a usar para quê? Para ter uma pesquisa potencializada, uma pesquisa inteligente. E é isso que eu prego, para a gente chegar então na etapa do protagonismo ético e inovador, em que a gente supera essa visão de ameaça e vê a IA como uma parceira criativa. Os professores guiam o uso responsável, então vai usar? Não dá mais para fazer perguntinha de quem descobriu o Brasil, porque o aluno vai botar lá no chat GPT. Não vai mais poder fazer assim, faça uma resenha sobre esse texto. O aluno vai anexar o texto no chat GPT, vai pedir a resenha, vai entregar para o professor. Se você quer fingir que dá aula e os alunos fingirem que estão aprendendo, onde que a gente vai chegar? E aí vai vir sempre, né, essa discussão do, bom, universidade para quê se eu tenho ChatGPT? Né? Então, a gente precisa usar as ferramentas para potencializar, sabe? Não é só A ou só B, mas como que eu vou usar essas ferramentas para potencializar de uma maneira diferente? Então, a gente sabe que existe, ah, tá bom, o ChatGPT vai fazer a resenha. Então, a gente vai trazer a discussão para a sala de aula, vai fazer aqui uma mesa redonda, porque essa humanidade é ela que vai desenvolver o nosso senso crítico. Porque se eu terceirizar tudo para a máquina, daqui a pouco eu não sou capaz mais de pensar. E aí a humanidade vai emburrecer, que é o que pesquisas já trazem, inclusive. Recentemente teve uma pesquisa publicada, olha, a galera está aí emburrecendo, né? Perdendo o seu senso crítico, porque está terceirizando tudo para a máquina. Até que ponto vale a pena você terceirizar para a máquina? O que você pode terceirizar para a máquina? E qual é o combo máquina-humano que vai fazer com que esse resultado final, na verdade, seja potencializado? E é isso que a gente precisa olhar. Se a gente já tem respostas que a gente coloca na máquina, ela te dá, ok. Então vamos aqui fomentar a criatividade, a inovação, trazer essa discussão para ter olhares que a máquina não te daria. Então é sobre isso que a gente está falando, e é por isso que hoje eu falo que eu sou muito proativa no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, mas eu percebi que a gente precisava eh, educar mais esse uso, sabe? Não é simplesmente usar por usar, porque daí o acadêmico, seja ele o aluno, seja ele um aluno de um aluno de graduação, de pós-graduação, lato, stricto, o pesquisador, se ele pensa que ele vai terceirizar tudo para a máquina e vai sair um artigo, sim, gente, vai sair um artigo. E aí? Qual que é o seu papel nisso? Ah, o meu papel é um papel de quê? Curadora, curadora da informação, de guia, porque sou eu que vou guiar aquela conversa para chegar às respostas que eu desejo, né? Então, é entender o processo produtivo em termos de fazer pesquisas, fazer ciência, dominar esse processo para guiar essa conversa, para gerenciar essas obras que de fato
eu vou precisar ler para formular o meu pensamento crítico e ser capaz de intervir nas respostas que a máquina nos dá. Em termos de pesquisa, é isso. Mas em termos de sala de aula, Cris, bom, em termos de educação, como que é essa cocriação? Então, primeiro a gente vem numa etapa aí de curiosidade e experimentação. Alunos e professores testam chatbots, tradutores, ferramentas de resumo e tudo mais. Hoje em dia, inclusive, né, a gente muitas vezes não sabe mais se a gente está conversando com um humano ou com um robô. Na verdade, a gente tem algumas iniciativas aqui online em que a gente hospeda, a gente usa a plataforma da Hotmart como meio de pagamento e também a plataforma que hospeda os nossos cursos e as nossas iniciativas. E há uma semana atrás, uma semana, a gente estava no Hotmart Fire, lá em BH, o maior evento de empreendedorismo digital da América Latina. Não sei se quem é que conhece o Hotmart Fire. Quem sabe do que eu estou falando, assim? Mais ou menos. Deixa eu ver a galera que está aqui. Quem eu acho que sabe, talvez. Quem acompanha a gente, né? Talvez os meninos da, da empresa Júnior, né? Então, assim, a gente estava lá no Hotmart Fire. Fernando, quando a gente terminar, a gente abre, tá? Melhor, senão vai gerar mais ruído. Sabe porque eu conheço Hotmart Fire? Ah, É porque eu conheço Hotmart Fire. você foi comigo, né? Mas enfim, você não me conhece. Estava lá e a gente se deparou com uma possibilidade agora de chatbot, né, de inteligência artificial que vai surgir, já está vindo nos cursos, para tirarem as dúvidas dos alunos online, on time, all the time. Ou seja, o aluno tem uma dúvida com base no seu curso. O agente de IA, ou a ferramenta, vai responder a dúvida do aluno. Gente, o que que é isso? Me fala, é tecnologia, né? Então, isso é bom para quem? É bom para o professor, obviamente, porque não precisa, né, dar um tempo, fornecer um tempo. Eu ia falar perder tempo, mas não é perder tempo, não, gente. Tirar um tempo para responder aquilo. É bom para o aluno que tem a sua resposta na hora, e hoje a gente tem muito essa questão do imediatismo, né, de ter que ser na hora e tudo mais. E uma resposta, muitas vezes, e, de fato, responde à dúvida do aluno. Então, é uma integração, né? Começa com essa curiosidade, essa experimentação, depois a gente vê um apoio operacional, ou seja, automação de tarefas repetitivas, professores aí, correção de provas, geração de exercícios. Galera da mentoria, por exemplo, a gente tem o simulado. Eu não terceirizo para a máquina, obviamente. Por quê? Porque eu sei que a máquina tem as suas limitações. Mas eu sempre coloco para eles: olha, minha visão do seu simulado é essa. Como eu não sou especialista na sua área, na maioria dos casos, né? Como eu já falei, tem galera de todas as áreas: educação física, nutrição, enfermagem, farmácia, direito, química, que mais? História, engenharia, né? Então a gente tem, e eu não sou especialista em tudo, né? Só que eu sou especialista em quê? Entender como que a pessoa tem que fazer aquela prova, aquele formato de prova. E aí eu vou, dou o meu olhar, falo, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e junto um agente que eu desenvolvi, né, um agente de IA, eu faço essa contribuição aí em termos de conteúdo para os alunos. Tá? Também tem a personalização do ensino, então, plataformas adaptativas ajustam o conteúdo ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno. Essa apresentação aqui que eu fiz foi toda feita com o auxílio da inteligência artificial, com o aplicativo Gama.app. Coloquei lá
exatamente os pontos que eu queria tratar na apresentação. Em menos de um minuto, ele me trouxe a apresentação, tá? Então, galera que vai fazer prova didática, galera que tem que fazer a apresentação, eu até suspeito, eu não sei, tá? Eu vi a apresentação dos meninos, eu fiquei assim, o formato parecia bastante com esse formato aqui do Gama. Não sei, meninos, vocês estão aí? Se vocês estiverem aí, vocês usaram o Gama? Não usaram? Não sei, não sei nem se eles ainda estão aqui, tá? Mas para quem está fazendo uma apresentação super inteligente, né? É integração pedagógica. Então, quando o professor tem a intenção de usar a IA com objetivos pedagógicos. Então, está aí alinhado aos objetivos educacionais daquela disciplina, aos projetos de aprendizagem. Super funciona também. E tem a cocriação com protagonismo humano, estudantes e educadores usando a IA como parceira para ampliar a criatividade e o pensamento crítico, como eu disse logo no começo. Ah, tá fazendo resenha? Tá bom, então pede aí para fazer e vamos discutir em sala de aula, né? Então, o que eu penso é que a educação precisa, né, tá no momento de transformação também, de mudanças. E o que acontece muitas vezes com a universidade é que ela não acompanha o ritmo das mudanças, que são cada vez, o ritmo que é cada vez mais rápido, as mudanças que são cada vez maiores, e que a gente precisa trazer esses resultados, né, para os alunos, essa informação, essa aprendizagem, né? Então, como trazer isso para o aluno de forma que ele fale assim: olha, vale a pena eu assistir uma aula da Cris, ao invés de perguntar para o chat GPT. Por quê? Porque ela vai trazer alguma coisa que de fato vai contribuir para a minha formação, para a minha atuação no mercado. E esse é o grande desafio. Porque, como a gente viu lá no Hotmart Fire, Fernanda, numa palestra que foi muito interessante, o tempo de atenção das pessoas hoje é de 7 segundos. Como que eu vou falar tudo que eu tenho para falar em 7 segundos? Então, você precisa aprender a se comunicar, trazer o gancho, trazer exemplos, né? Trazer histórias que as pessoas se identifiquem e que no final tenha um objetivo de aprendizagem para essa pessoa que faça com que ela de fato se sinta interessada ou se interesse por estar ali. E esse é um grande desafio. Eu vejo Matheus, 17 anos, vai fazer vestibular. Ele Mas esse professor aí não está me ensinando nada. Se eu ficar em casa e assistir no YouTube, eu vou aprender muito mais. E olha o pensamento. Eu falo, não, meu filho, que isso? Então, eu acho que é uma reinvenção dos professores, óbvio, né? Com uma situação, com um cenário, com uma realidade que a gente está vivendo. E a gente precisa atentar para isso, porque senão, sim, seremos substituídos. E essa não é a intenção. A gente precisa usar a ferramenta com a intenção de ajudar esses alunos, esse público que a gente está conversando, sejam os pesquisadores, sejam os alunos, sejam outros professores e tudo mais. Então, pensem nisso. Já na pesquisa, a gente viu também alguns estágios para o uso. Primeiro, a gente começou com uma busca e revisão automatizada. Então, a IA, ela ia lá e ajudava a localizar artigos, ajudava a gerar resumos, fazer fichamentos, parte sim inicial, né? Depois, a IA, ela já se torna parte da metodologia. Porque, por exemplo, no meu caso lá na UCI, eu tinha que rodar dados e utilizar um software estatístico. O que que eu fiz? Stato, o nome do software, tá? Então, eu tinha lá uma base de dados, sei lá, com
55 mil observações, 55 mil observações, em que eu precisava rodar alguns modelos econométricos. Para isso, eu confiei na IA? Não. Por quê? Porque a IA é uma caixa preta, a gente está falando de pesquisa científica, é claro que a gente sabe que hoje tem ferramentas que podem ajudar e tudo mais. Porém, contudo, todavia, eu não posso usar uma ferramenta que não é o que os meus pares utilizam na pesquisa. Então, eu estava trabalhando com esse meu orientador, meu coautor, professor John Bruckner, e ele utiliza o Stata, né? Então, eu tinha que usar o Stata também. Eu sou exímio usuária do Stata? Não. O que que eu fiz? Fui lá no ChatGPT, me deu os códigos de programação, né? Me dê as- os comandos que eu preciso utilizar no Stata para fazer isso, isso, isso e aquilo. E assim eu fui usando. E assim eu fui mostrando para ele, meu professor, que era legal usar a inteligência artificial, porque ele é um professor sênior, né? Ele já vai se aposentar agora em dezembro. Então, ele é contra? Não, mas também ele é o que uma outra professora lá do departamento falou para mim, ele é old fashioned. Então, sabe, aquela pessoa que quer fazer as coisas do jeito que ela, né, aprendeu e tudo mais, até ela ser convencida que aquilo talvez esteja assim obsoleto, que tem outras coisas melhores e tudo mais. E aí eu ia usando o Stata, mostrando os códigos, e ele falava assim para mim: Nossa, é interessante como cada aluno que me mostra o código, eu aprendo. Porque cada um faz de uma forma. Eu falo, da forma que eu estou fazendo, meu bem, é a forma que o ChatGPT está me ensinando, porque eu mesma sei muito sobre isso, não. Mas como engenheira, óbvio, né? Sei programar e tudo mais. Perderia algum tempo a mais para aprender. Já usei em 2016, não tinha ainda ChatGPT e usei muito bem. Inclusive, tive dois artigos publicados em revistas de renome, tá? Então, assim, a gente começa a entender que, olha, é um volume muito grande de dados, tem ferramentas, né? Então, ele começa a integrar uma outra parte da pesquisa. Ele vem também para organização e análise de dados. Então, tem modelos de IA para análise estatística, mineração de texto, revisão sistemática. Gente, hoje o SciSpace já faz a revisão sistemática para você. E aí você fala assim, tá, Cris, você já faz, eu quero fazer um artigo de revisão. Então, e agora? Quem poderá me salvar? Eu, o Chapolin Colorado? Não, você mesmo. Você vai entender quais são as fragilidades daquela revisão sistemática que o SciSpace te traz e vai o quê? Trabalhar em cima daquilo. Será que são os melhores artigos? Será que ficou faltando alguma coisa? Não, tem um outro olhar que talvez ele não tenha trazido. Então, é um trabalho em conjunto. Você não vai esperar o Chapolin Colorado, você vai aprender, você vai saber como usar para potencializar o uso. Além disso, a gente tem, claro, hoje o apoio na redação de resumos, abstracts, relatórios. Eu diria que revisão, né, do texto, galera da engenharia aí, que normalmente escreve mais ou menos. O que que faz? Ao invés de pagar um revisor, pede para a máquina revisar seu texto. E outras áreas também, tá? Mas a galera de tecnológica tem assim. Eu tive já no passado, mas eu vou falar, na minha trajetória, fazer concurso, estudar para concurso, eu aprendi português, aprendi a fazer redação. E isso me salvou antes do chat GPT, né? Mas eu já era formada, tá? Só para você saber. Então, é isso. O chat GPT vai te ajudar. Inclusive, você precisa declarar o uso lá na revista, né? Então tem lá a declaração do uso da IA generativa, onde que você usou, o que que você fez, quais foram os prompts, tá? Então já a galera está avançando para vir para essa produção científica ética e inovadora, com uso transparente de IA, não precisa ter medo, né? Então assim, o professor que proíbe, gente, esse professor aí
tá no tempo do ronca, né? Assim, vamos combinar. Ah, quando chega o aluno para mim e fala assim, meu professor proibiu, eu falo, ah, você faz o que você quiser, não pede minha opinião, não. Eu não quero ir contra o seu professor, né? Assim, somos colegas também, então, mas. Ai, vai ser detectado? A princípio, não, porque as ferramentas de IA não são acuradas o suficiente para te dar uma boa probabilidade de uso da inteligência artificial na escrita. Então, a gente tem diversas questões ainda para discutir, mas a gente hoje, cada dia mais, tem. A galera perdeu o medo, assumiu que está usando, né? E aí eu tenho aqui uma, um post que eu fiz no Instagram, lá nos primórdios, na era das cavernas, no tempo das cavernas, sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês o post meu do Instagram, só para você entender o que eu estou falando, como é que era, de quando que é esse post. E, e você se identificar, ou não, né? Mas assim, esse é o post, tá, minha gente? Todo mundo vendo? Calma aí. Ó, tá sem som. Nem mesmo para te ajudar na aplicação do método para analisar os dados? Na minha pesquisa, eu usei o Stata para me Não, gente, ajudar. Calma aí, eu quero vir do início. Esse é o ChatGPT na minha pesquisa. Absolutamente tudo na minha pesquisa fui eu quem fiz. Será? Será mesmo que você não usou nenhuma ferramenta para te ajudar em nada na sua pesquisa? Nem mesmo para te ajudar na aplicação do método para analisar os dados? Na minha pesquisa, eu usei o Stata para me ajudar na aplicação dos modelos econométricos. Eu poderia calcular na mão? Talvez. Mas por Bom, gente, é isso, é sobre isso que eu tô falando. Tinha uma galera, isso aqui foi, olha aqui, ó, 11 de junho de 2023. 11 de junho de 2023. Meu primeiro curso sobre o uso da IA na pesquisa foi em abril de 2023. Lembrando que o ChatGPT foi lançado no final de 2022, né? 30 de novembro, então tem dezembro, janeiro teve um boom, e assim a gente foi aprendendo, olha, tem aqui, não sei o que lá, tal, e começou a surgir artigo com o ChatGPT como coautor, enfim, foi isso, né? Galera super cética, não usa, e agora eu tinha que fazer uma atualização desse post do eu não uso para eu te ensino como faz, né? Porque a galera que era eu não uso agora tá vendendo curso de como é que faz. E tá tudo bem, né? Viva a competição, o livre mercado, tá tudo certo. Tá. Bom, Cris, ok, já entendi, a galera tá usando, tem que usar de maneira ética e tudo mais. Mas como usar, né? Como garantir que o uso da IA não comprometa a originalidade e a integridade acadêmica, especialmente em questões de plágio e autoria? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tá? Como fazer isso? E aí a resposta é declarar o uso. Sempre documentar e comunicar a utilização de ferramentas de IA em trabalhos acadêmicos e pesquisas. Então, se você está usando, primeiro, seu professor falou que é proibido, se você usar, você está indo contra o que é a regra, né? Que vocês combinaram, tá? Agora, se ele não falou nada e é permitido o uso, então você precisa falar, olha, é permitido, eu assumo, bato no peito, estou usando, tá? E aí você tem que declarar esse uso. Ó, eu usei para isso, usei para aquilo, mas o ChatGPT não pode ser visto como autor. Você também não pode citar ChatGPT como fonte, né? Por quê, gente? Porque a fonte não é exatamente ele. Ele pega ali os dados, as informações da internet e formula a sua resposta. Então, você tem que ir atrás da fonte original. E, inclusive, verificar se existe, se aquilo que ele está falando é verdade, se ele não está alucinando.
Outra pergunta: quais são os viéses inerentes aos algoritmos de IA e como podemos mitigá-los para assegurar resultados justos e imparciais? Checar os resultados. Você precisa criticar o que ele está te dando, verificar a informação. Para quê? Para saber que de fato é verdade. Senão, você vai possivelmente fomentar uma fake news. Você vai botar o seu nomezinho num documento que aquilo ali não é aquilo ali. E a pessoa vai falar, "Pô, cara, usando o chat GPT, nem para conferir se era verdade ou não. Preguiçoso. Então, você não vai fazer isso com a sua reputação, né? Você vai verificar, é verdade ou não é verdade? E uma outra pergunta é: a proteção da privacidade dos dados de alunos e pesquisadores é uma preocupação central. Quais medidas são essenciais para resguardar essas informações? Primeiro, dados sensíveis não se coloca na máquina. Ponto. Para mim, essa é a verdade. Essa é a prática, é isso que eu falo. Se você tem dados sensíveis, vai fazer na unha, não vai botar na máquina, porque você não sabe o que que eles estão fazendo. Ah, tá, você pode ir lá configurar que não vai treinar o modelo, que não vai perpetuar. Mas será mesmo que não vai? A gente está falando de inteligência artificial. Tem gente aí falando de singularidade, a máquina pensar, ter sentimento, sei lá, um futuro nebuloso. Você vai mesmo correr esse risco? Eu não, tá? Então eu não coloco. Então, eu coloco na máquina o que para mim tá ok, não são dados sensíveis, não tem nada confidencial, tá tudo certo. Aí você escolhe o que você tiver afim, tá? Essa é a minha recomendação. Agora, qual é o papel das instituições nisso tudo? Que vem muito de encontro ao que o Zé Rodrigues falou na primeira fala aqui hoje, que foi uma fala maravilhosa. Todos com grandes contribuições a esse evento que vem no intuito de quê? Dar uma sacudida na cabeça de vocês, assim, né? Vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas. É fundamental que as instituições de ensino e pesquisa desenvolvam políticas claras e eficientes para regulamentar esse uso ético da IA. Pode usar? Até que ponto que pode usar? O que que pode fazer? O que que não pode? Né? Então, é essa regulamentação que precisa ser feita. Tá? Não é se vai usar, gente. Sim, a galera está usando. E está usando com força, né? Alunos, quem aqui ainda não usa IA? Quem não usa IA? Alguém não usa IA? Coloca para mim no chat. Não, eu uso. Quem usa, fala, eu uso. Quem não usa, fala, eu não uso. Fernando já botou aqui, eu uso. Ele usa e usa com os alunos, e é isso mesmo. Sabe por quê? Fernando foi uns. Demorou um pouco a usar, né, amor? Ele demorou um pouco a usar. Mas hoje em dia ele usa e usa com força. Porque eu, primeiro, vinha sempre falando, né, dos benefícios e tudo mais. Ele foi vendo. Mas ele foi um pouco cético. Só que lá na Califórnia, o orientador dele, o supervisor dele, velhinho, aposentado já, virou para ele e falou assim: então, isso aí você pega, bota na IA e faz não sei o que lá. Dali em diante, tá liberado? Opa! Era isso, né? Então, assim, dali eu acho que foi uma transformação. Depois você pode dar o seu veredito. É, eu sou old school, mas agora só não usa quem não experimentou ou usou errado, exatamente. E a gente vem nesse letramento digital, né? Nessa questão da educação para o uso, que é importante. Porque a inteligência artificial, por mais avançada que seja, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta. Não esqueçam disso, tá? Isso é muito importante. Ela não substitui a sua intenção. A intenção é sua. E quando você
realiza, né, quando cai a ficha que você precisa fazer as coisas com intenção, tudo muda. Qual é a sua intenção quando você está fazendo isso? Qual é a minha intenção quando eu estou aqui, fazendo uma palestra ou organizando o Conexo junto com o Fernando? A minha intenção é ultrapassar os muros da universidade e trazer uma discussão atual, chacoalhar todo mundo, né? O Zé Rodrigues já falou aqui mais cedo. Fernando me deu um desafio, e é um desafio. Em tempos atuais, qual é o papel da universidade na formação dos sujeitos? Hã? É um grande desafio. Um chat GPT, com o tempo de atenção de 7 segundos, o professor que vai lá que precisa fazer malabarismo para o aluno prestar atenção. E aí, gente, como que a gente reinventa isso? Qual que é a nossa intenção nisso? A minha intenção é que o aluno aprenda. Tá bom, então para o aluno aprender, o que que eu preciso? Eu preciso me comunicar com ele de maneira adequada. Para quê? Para ele não dispersar, para ele não pegar o celular assim. É. Eu preciso trazer diferenciais, eu preciso trazer resultados que vão fazer a diferença na vida desse aluno. E esse é o papel da universidade. Então, a gente precisa se reinventar. A gente precisa com- colocar toda a força, toda a nossa intenção em formar essas pessoas, né? E a gente precisa fazer isso de maneira objetiva, tá? Então, ela não vai substituir o professor, nem a criatividade, nem a intuição científica do pesquisador, mas essa intuição científica do pesquisador, ela vem com o quê? Com a formulação do pensamento crítico. Se você não lê, você não vai desenvolver, e aí você vai emburrecer. Então, isso tudo precisa ficar claro, tá? Para você. Para os educadores, a gente precisa guiar o uso crítico da IA, ensinando os alunos a questionar, a analisar e aplicar esse conhecimento que a IA traz de forma responsável. Lembro que eu falei, tem um grupo A, tem um grupo B, vai usar IA, não vai usar IA? Vamos discutir aqui. Não, você vai usar IA? Tá bom, usou IA, então vamos aqui para a sala de aula sem essa ferramenta aqui para a gente discutir. E fomentar, né, com atividades cada vez mais, eu diria que propositivas, né, cada vez mais ativas, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, porque a passiva, meu bem, não vai dar certo, né, não vai rolar, tá? Já para os pesquisadores, a gente precisa liderar a criação de soluções inclusivas e responsáveis, garantindo que a IA sirva ao progresso humano. A IA que nos serve, não a gente que serve a IA. Também tem isso, tá? É um ponto importante. Quais são os caminhos para uma integração responsável? O desenvolvimento de políticas institucionais claras, então tem que ter a regulamentação. Oferecer letramento digital e crítico em IA. E esse foi uma virada de chave, porque aqueles professores que me criticavam lá no começo passaram a me procurar para oferecer curso para eles. Ótimo, fiz o meu papel bem feito. Consegui trazer a minha mensagem da forma que eu queria. E Fernando tá aqui sabe quantas pessoas nos procuram ou nos procuraram, então sempre em contato. Para quê? Para a gente trazer a nossa palavra a essas pessoas, entender, não só desmistificar o uso, ensinar, oferecer o letramento digital. E incentivar projetos interdisciplinares, porque assim a gente consegue promover a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento para explorar o potencial de IA e desenvolver soluções inovadoras. É sobre inovação que a gente está falando, resolver problemas, né? Isso é importante. Agora, um caso de sucesso recente, tá? Do uso da IA aí, aprimorando a descoberta científica. Teve uma descoberta agora. Eu estou até aqui com a reportagem aberta
acho que foi em 2025, de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, que utilizaram a IA para acelerar a identificação de estruturas proteicas complexas. O projeto, que antes levaria anos de experimentação manual, foi significativamente reduzido com o auxílio dos algoritmos. Foi o que eu falei. Na minha experiência também, eu demoraria um tempão para fazer uma coisa que, assim, pouquíssimos meses. Tá, fez o artigo, está submetido, está sendo avaliado e tudo mais. A gente tem diversas soluções sendo possíveis, única e exclusivamente por conta do uso da IA, especialmente nessa área de biomédicas, né? Galera aí da farmácia, da medicina, cadê vocês? Tá? Então, nesse caso, a IA analisou milhões de combinações possíveis, prevendo estruturas com alta precisão, e isso permitiu que a equipe se concentrasse em testes de laboratórios mais assertivos, otimizou o processo de produção científica. E é sobre isso que a gente está falando. Esse caso destaca como a IA não substitui o cientista, mas amplia sua capacidade de descoberta. Pensa nisso, tá? Esse é um grande aprendizado. Por fim, para deixar claro, né? A IA é ferramenta, cabe a nós escolher se será usada para automatizar desigualdades ou transformar a educação e a pesquisa com ética e protagonismo. Nós, brasileiros, lá em terras de Tio Sam, temos dificuldades, eu tenho pelo menos, nem todo mundo, a geração mais nova já venceu mais essa barreira, mas até para escrever e tudo mais, com a língua. Então, aqui, a IA vai ajudar. Vai ajudar. Eu vi lá os alunos usando para fazer apresentação. Eu vi usando na parte da modelagem. Então, assim, gente, os TAs, né? Quando eu fui participar dos eventos, teve uns TAs lá que eram, sei lá, de sociologia. Mas por que que você está usando mesmo a IA? Ele, está me ajudando a corrigir os textos e tudo mais, porque os TAs são os assistentes dos professores, né? Que no PhD eles trabalham para os professores, e é assim que eles recebem bolsa e conseguem manter o seu PhD, que lá é pago, né? Tudo é pago, inclusive, mas tem um sistema que funciona, e aí eles têm que trabalhar. E, bom, um dos trabalhos é esse, corrigir as provas e tudo mais, e eles falaram, olha, tá fazendo isso aqui para mim. Então, o nosso compromisso é moldar um futuro onde a inteligência artificial seja uma força para o bem, tá, gente? É para o bem, não é para o mal. Amplificando o potencial humano e construindo um ambiente acadêmico mais justo, diminuindo essas diferenças, né? Porque se eu tinha problema com língua, hoje já não é mais uma justificativa. Se eu tinha problema em escrita, hoje já não é mais uma justificativa. Uma educação desigual que a gente tem no país, muitas pessoas com muitos problemas de linguagem, de escrita. Agora a gente tem ferramentas para trazer aí um ambiente mais justo, eficiente e inovador, tá? Bom, minha gente, é isso que eu queria falar para vocês. Agora eu tenho um bônus, né? Se você quer aprender a usar a inteligência artificial na pesquisa científica, eu fiz um e-book que eu, na verdade, vendia esse e-book, chama O Beabá da Pesquisa Inteligente. Mas eu não estou aqui para vender nada para vocês, tá? Então, quem quiser ganhar esse e-book, eu vou compartilhar aqui o meu perfil no Instagram, para quem ainda não me segue, @CrisGert. Você vai lá e me manda um direct, envia Conexos B no meu direct, e você vai receber o link com o Beabá da Pesquisa Inteligente. Lá tem todo o passo a passo, como fazer uma pesquisa assistida pelas ferramentas de inteligência artificial, tem os prompts, tem exemplos. Então, como eu falei, normalmente eu não dou o beabá, ele custa R$ 97, mas eu estou aqui fornecendo gratuitamente para você que ficou aqui até essa hora da noite, última palestra. Ó, deixa eu ver aqui se vocês estão mandando. Vou ver aqui, ó, aqui, ó. A galera tá mandando aqui, tá me marcando, não tá marcando. É, Cadê? Cadê?
Ó, junto, tá, gente? Conexos B junto. Não tem. Quem botou aqui Conexos B separado, tô aqui acompanhando, não vai receber, tá? Ó, Jaine tá aqui. Quero garantir o seu, Conexos B. Mandei, mandei. Enfim, bônus para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada, obrigada pela paciência. Amanhã tem mais palestra da Débora, nossa mentorada também. Ó, quem mandou Conexos, não, é Conexões. Conexos não serve, é assim, ó, Conexos B. Olha aqui, ó, Conexos B. Então, amanhã tem a palestra da Débora, que fez um projeto muito interessante, vai compartilhar aqui com a gente. Débora foi nossa mentorada lá na mentoria Profissão Professor. Vai ter a palestra da professora Stefane Carizio, de Paula Carizio, professora da URGS também, super proativa, estava aqui com a gente. E vai ter o fechamento com o professor Fernando Araújo, maravilhoso. Pede para eles brinde também, pede para ele também, ó. Fernando, Fernandinho, ó. Agora o nível subiu, você vai ter que trazer brinde para eles, hein? Então, é, você está Beijos. prejudicando o sistema. Eu estou prejudicando o sistema. Vou fazer chopada aqui no bagulho. Fazer chopada no bagulho aqui. Camisa do Flamengo, essas paradas. Bom, eu queria congratular, sim, ter a oportunidade de ser testemunho ocular dessa história diuturnamente e ver a fluidez, a competência com que você traz de uma maneira tão simples, né? Um processo que é tão sofisticado, tão complexo e tão transformador de vidas, para mim, é uma potência em forma de poesia. Então, eu agradeço muito pela coexistência, por você ser a minha esposa, por você ser a mulher da minha vida, e eu te agradeço muito por tudo que você me ensina diuturnamente. Obrigado. Sua palestra foi linda, Hum. sua fala foi maravilhosa, mas eu não posso só fazer essas questõezinhas fofinhas, né? Porque eu tô aqui também para provocar, obviamente que minha esposa não, mas para a gente trazer aqui esse espaço de reflexão. E eu vou contar uma agenda que aconteceu comigo hoje. Eu tava duas coisas que eu não esqueço, o professor Zé Rodrigues falou, ou pelo menos eu tento não esquecer, são meus óculos, porque agora eu sou usuário, né? Então agora não tem mais, agora eu sou usuário real. E, e o meu celular, porque meu celular, na verdade, é carteira, é carro, enfim, é comunicador, então. Sem esses dois itens você fica um pouco complicado. Também não adianta você levar o óculos se você não levar o celular. Não adianta você levar o celular sem levar o óculos, porque no meu caso a minha visão está prejudicada. E aí, num desses pushzinhos, apareceu uma parada assim, caraca, fone de ouvido. Porra, eu não estava nem um pouco interessado em comprar o fone de ouvido e tal. Mas aí eu me depreendi com uma informação que me chamou a atenção e acho que é muito coerente com essa agenda que a Crisinha está chamando de, cara, a IA é um baita de um facilitador de vida, né? Ou seja, se a gente tem uma roupa para lavar, você tem a opção de você lavar na mão, não é isso? Esse exemplo que minha esposa traz é fantástico. Tem a opção de lavar roupa na mão. Você pega a sua trouxa de roupa, você pega toda a sua roupa de cama, você pega tudo e lava na mão. Você joga no tanquinho, né? Beleza. Mas desde o advento da máquina de lavar, isso torna a sua vida mais fácil. Você também tem a opção de você fazer conta de cabeça, né? Assim, desde as contas mais simples, as mais sofisticadas, você também tem a opção de fazer de cabeça. Mas inventaram calculadora, depois inventaram Excel. Então,
nesse contexto. Acho que a IA surge nessa direção, né, de tentar pavimentar isso. E a Crisinha falou muito dessa questão das barreiras de comunicação escrita, né? Joga aí na IA o texto, pega o meu raciocínio, joga lá. Ela escreve muito, quer dizer, imagino eu, proficientemente em mandarim. Eu não conheço ninguém que fale mandarim para corrigir um texto em mandarim. Mas em inglês a gente conhece pessoas, tem N interlocutores em inglês e elogiam a nossa proficiência escrita. E aí, falando desse caso meu agora, eu falei, cara, recebi um pushzinho de alguma propaganda e recebi essa informação aqui, ó. Eu vou copiar e vou colar no chat aqui para todo mundo ter a mesma informação que todo aqui em tempo real. Olha isso aqui, velho. Isso aqui eu achei muito louco. O Galaxy Buds 3 e o Galaxy Buds 3 Pro ajudarão você a entender conversas em tempo real em diferentes idiomas, graças à inteligência artificial da Galaxy. Com o aplicativo Intérprete, você pode ver conversas presenciais ou palestras contínuas e receber uma tradução rápida pelos seus fones de ouvido. Quando o professor Zé Rodrigues mostra na sua palestra inicial as profissões que estão ameaçadas, eu faço ideia do intérprete de texto e agora o intérprete síncrono em palestras. Que doideira, né, cara? Ou seja, em última instância, é uma expansão da nossa capacidade de nos conectarmos conexos. Eu acho que esse espaço de conexão é um espaço extremamente relevante, extremamente potente, extremamente interdisciplinar, extremamente devotado à valorização desse fazer que é a educação. Agora, o como fazer a educação muda, é atualizado, é revisitado e que bom, né? Ou seja, eu falei que eu sou old school e eu realmente a Crisinha falava assim, não, você é muito old school. E aí eu fui fazer agora um pós-doc na UCI e o meu supervisor, o John Graham, a gente fez a entrevista, fomos pro campo, né? A Crisinha falou assim, não, tem coisas que a IA não vai fazer para você. Pro campo de batalha ela não vai. E aí fui eu, gerando link, 50 entrevistas, mais dinâmica, mais não sei o que, sistematizei os dados todos. E aí o pedido do John é, vamos aplicar a IA nesse negócio aí. Vamos lançar a mão desses superpoderes pra gente testar as potencialidades. Falei, caraca, vaca. E o John tá com seus 77 anos, emérito, e que bom. Que bom que minha esposa existe, que bom que a Yaya existe, que bom que o John existe, que bom que vocês existem. Estamos devidamente conectados. Prazer, uma honra, uma dádiva estar com vocês, aprender com vocês, trocar com vocês. Me conectar com vocês é uma honra, prazer, um privilégio. A gente fica em conexão, a gente fica conectado. Não é isso? Amada. É isso, amanhã tem mais. Boa noite, gente. Um beijo, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã, hein? Vem com tudo, que amanhã é de graça. Assim como hoje. A gente vai aprender, vai trocar, vai se divertir. Um beijo grande. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Boa noite.